Olá, boa tarde. Meu nome é Alan dos Santos, direto do Fla Tudo, novo canal do YouTube, falando das notícias e atualizando as notícias do Mengão Queridão, o clube do nosso coração. Queremos falar hoje esse erro dessa temporada de 2023 que aconteceu, né? Nós vemos aí que o Flamengo não começou bem o ano, ainda não está bem. Teve a contratação do Sampaoli, do Jorge Sampaoli, teve uma melhora significante, mas ainda está longe de ser aquele Flamengo perfeito, aquele Flamengo empolgante, aquele Flamengo que nós vimos lá, pelo menos lá em 2019, né, do Jorge Jesus, ou um Flamengo mais próximo, né, mais combativo, né, pelo menos parecido com o do Dorival, pelo menos o do Dorival ali, nós ganhamos esses últimos títulos aqui ano passado. Mas para a gente entender essa história, irmão, o que acontece? O que aconteceu, né? O Flamengo, a diretoria do Flamengo, o senhor Marcos Braz, junto de Spindel, Juan, Thiago, Fabinho Soldado, eles que são da direção técnica, direção de futebol ali, coordenação do futebol do Flamengo, eles traçaram metas e estratégias totalmente erradas, né? Nós sabemos que o último jogo importante que o Flamengo teve na temporada de 2022 foi a final contra o Atlético Paranaense, né? Clube esse que jogou contra nós final de semana, e nós perdemos aí no Brasileiro aí de 2-1, né, de virada, mas naquele jogo do dia 29 de outubro do ano passado, o Flamengo consagrou-se campeão, né, com aquele time do Dorival. E esse time atual, né, a maioria é esse time atual. E nós vemos aí que depois disso o Flamengo não jogou mais 4 partidas, depois de 29 de outubro. A última partida foi em 12 de novembro, né, contra o Avaí, que nós perdemos por 2-1. E nós vemos ali que o Dorival, as últimas 4 partidas, ele não jogou bem, deu declarações erradas, declarações de que o time tinha ganho tudo, não poderia cobrar e tudo mais, e não teria força para cobrar o time, o elenco, né? E isso aí eu acho que culminou na saída, né, do Dorival. Esses últimos 4 jogos foram horríveis. O Flamengo não apresentou o futebol, né? Depois da Libertadores, depois do último jogo da Libertadores, não apresentou o futebol adequado, já na verdade já não vinha apresentando já, ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians em 2 jogos que o Flamengo jogou mal, jogou muito mal, ganhou a Libertadores jogando mal também, se não é aquele pênalti do zagueiro do Atlético Paranaense, talvez o Flamengo sairia dali vice-campeão, e jogou muito mal. Mas a diretoria sabia que 2023 seria o ano da consagração, seria um ano que poderia ser um ano glorioso para o clube, um ano importante, um ano que teria ali, logo no começo do jogo, do início da temporada, tinha a Supercopa, tinha o Mundial, tinha a Recopa. Então tinha 3 torneios super importantes, no qual pelo menos 2 o Flamengo tinha chances reais de ganhar. Não vou falar obrigação, porque jogar contra o Palmeiras hoje é difícil, porque querendo ou não, muitos rubro-negros podem até querer me criticar, mas tenho uma opinião formada sobre isso. O trabalho do Abel Ferreira não é por acaso. Ele é um ótimo, excelente treinador. Se daria certo ou não aqui no Flamengo seria outra conversa, outra história, né? Mas lá no Palmeiras ele tem dado certo, ele ganhou títulos importantes e tem aí mantido o desempenho, mantido a pegada. Coisa no qual os nossos dirigentes, eles acham que já ganhou tudo. Até pouco tempo atrás, até essa semana aí saiu um áudio um áudio, né? Saiu ali do WhatsApp, de conversa do WhatsApp do Marcos Braz com um torcedor, coisa lamentável, né? E ele se autodenominando como se fosse um deus, né? Jogando como se ganhou tudo, como se ele formasse um super time, que ele tivesse ganho tudo. Na verdade ele ganhou, mas por que o time ganhou? Porque nós, torcedores, fomos lá, empurramos no Maracanã, empurramos fora do Maracanã, compramos camisas, compramos caneca, compramos copo, compramos bandeira, chaveiro, compramos tudo que
puder comprar do oficial, a maioria, os torcedores rubro-negros ali enganjaram e deram esse poder aquisitivo para esse time fazer, para essa diretoria, essa gestão fazer isso. E eles vinham surfando numa onda, né, no qual eles falam aí, graças ao Bandeira de Melo, que se não fosse o Bandeira de Melo sangrar aquele tempo o seu tempo ali na presidência ali, ele botar a cara para falar mesmo que não ia contratar jogadores estrelados, não ia formar um time de estrelas, mas ia fazer de acordo com o que o dinheiro desse, isso de nada aconteceria. Mas voltando aqui os assuntos da nós estamos falando, o que culminou no erro da temporada. O último jogo, irmão, o último jogo do Flamengo, sério mesmo, foi dia 29, né? Pra gente poder entender. Depois, o último jogo, aí jogou 29 contra o Atlético, 29 de outubro, foi campeão. Então nós sabíamos que o jogo, nós teríamos um jogo sério mesmo, né? O que ia começar a nossa briga por títulos, seria no dia 28 de janeiro, que foi a final da Supercopa contra o Palmeiras, no qual nós perdemos ali pelo placar de 4-3. Mas voltando ao assunto, se nós tivéssemos a concentração, se nós tivéssemos a responsabilidade dos nossos dirigentes de colocar apenas 30 dias de férias para os nossos atletas, tirando aqueles os selecionáveis, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Pedro, que foram, o Varela, o Guilherme Varela, que foram para suas seleções, tirando esses jogadores, o Flamengo poderia treinar, já começar a treinar o grupo ali, pelo menos a espinha dorsal do grupo já estaria sendo treinado. Depois esses atletas, eles seriam encaixados ali, né, nos treinos ali, nós não perderíamos tanto. Porque hoje, no atual data de hoje, nós vemos um Flamengo ainda muito mal fisicamente. Nós vemos um Flamengo que ainda se perde. Nós perdemos, primeiro que tudo deu errado. Já começa que eles deram 58 dias de férias, quando pela lei nós deveríamos ter apenas 30 dias de férias. Ainda mais sabendo que nós teríamos 3 grandes desafios pela frente. Era a Supercopa, a Recopa e o Mundial. Nem na final nós conseguimos chegar na final do Mundial. Se nós olharmos e analisarmos bem, o nosso time ali dos 4 finalistas, o nosso time era pior tecnicamente, o pior fisicamente, era o pior time entre os 4 ali. Era a grande zebra, era o Flamengo. E, no entanto, teoricamente, os grandes bambambam são os campeões da Champions e os campeões da Libertadores. No caso, seria o Real Madrid e o Flamengo. É diferente de nós estarmos falando de um time, não menosprezando os demais, a gente está falando de uma preparação de um Volta Redonda, de um Bangu, de um América, de um Mirassol, porque nós estamos falando do Flamengo. Estávamos disputando torneios importantes e o Flamengo, a diretoria do Flamengo conseguiu destruir o time tecnicamente, destruir o time fisicamente, e ainda teve integrantes da comissão, como o seu Juan, falou que na metade do ano, né, no final, seria bom, porque na final, enquanto os outros estariam cansados, o Flamengo estaria no auge. Pelo amor de Deus, mano, o que você está fazendo aí, cara? Pega a sua malinha, sai fora, você, o Spindle, o Fabinho Soldado, o Marcos Braz. O que vocês destruíram o ano mágico do Flamengo? Destruíram um ano que poderia ser um ano para botar o Flamengo hegemonicamente, como vocês que tanto queriam, quanto o Landim tanto queria, quanto o presidente Landim sempre falou nisso. E o que aconteceu? Na nossa oportunidade, nós jogamos fora. O gênio que dá a lâmpada, que falou que ia dar os quase 60 dias para os jogadores de férias, isso teria que bater na mão do Landim e ele falar, não,
Que é 60 dias? São 30 dias e olhe lá. Porque o Flamengo não poderia estar sacrificando tanto. Quando nós estreamos, o time jogou no dia 12 de janeiro contra o Audax, um time de garoto, já com a direção do Vitor Pereira. E aí depois voltou a jogar dia 15 e dia 18 de janeiro com o time titular. E aí você pegar times fracos, como pegar Madureira, como pegar times fracos, como pega Bangu, Madureira dos times cariocas, são elencos fracos, são times frágeis. Mas mesmo assim o Flamengo mostrava total dificuldade. Quando pegou um time de força verdadeiramente, que foi o Palmeiras, mostrou que não estava capacitado. Quantos dias de treinamento nós teríamos já tido até o jogo contra o Palmeiras? 52 dias. 52 dias. Porque o que valia não era o jogo do dia 15, o jogo do dia 18, que pegamos equipes frágeis do Campeonato Carioca. O que estava valendo mesmo era o dia 29. O VP, o Vitor Pereira, ainda tentou colocar meio que às pressas os jogadores para correr. Ele sabia, quando ele pegou ali, ele sabia que não dava. Foi uma furada, até prêmios para ele. O time jogou mal, eu tô aqui passando a mão na cabeça do Vitor Pereira, não. Mas eu tô passando aqui a minha opinião. Uma opinião do qual esse time do Flamengo poderia estar rendendo muito mais agora. Então nós vemos aí as escolhas erradas. O time voltou de férias, na verdade, no dia 26 de dezembro. No entanto, esse dia 26 de dezembro já tinham que estar cansado de estar treinando. Era para estar voltando no dia 29, quase um mês antes. Quase um mês antes. E voltaram no dia 26, um time gordo, um time mal fisicamente, um time cansado, um time horrível. E hoje nós estamos aí. E o Jorge Sampaoli deu uma grande melhorada. Vocês que estão aí criticando o Jorge Sampaoli, que está falando que ele é pardal, tudo, não. Ele está pegando o que ele pode. Deu uma grande melhorada tecnicamente, deu uma grande melhorada fisicamente. O que nós demos foi azar. Escolhas erradas. O gol do Atlético Paranaense. O Santos jogou muito mal, falhou, tanto no primeiro gol, quanto no segundo gol também. Se ele não espalma, mas no segundo gol ele tomou uma joelhada. Mas se ele não espalma o primeiro lance, aquele primeiro bola ali, aquela joelhada não teria acontecido. Então, nós temos que criticar, nós temos que estar buscando apoiar o clube, mas criticar na hora certa. Não devemos criticar, não devemos colocar bandeira ainda de fora Jorge Sampaoli. Porque se ele sair agora, quem é que vai vir? Você acha mesmo que eles vão colocar o Jorge Jesus? Vocês estão cansados de saber que com essa diretoria, o Jorge Jesus não pisa no ninho do urubu. Você sabe muito bem, vocês estão cansados de saber que se colocar o Jorge Jesus aqui e tudo der certo, eles estão assinando, eles estão ali assinando ali a sentença de burrice, de incompetência, que eles são incompetentes. E todos nós sabemos. Agora, o que daria certo para essa diretoria, nessa diretoria, é pisar no bolso. É pegar uns 3, 4 jogos aqui no Maracanã e ninguém irá comprar um ingresso sequer. É para eles sentirem no prejuízo, para eles sentirem no bolso. Aí sim, aí sim valeria a pena você chegar lá na Gávea, fora Brás, fora Juan, aí sim apertar, pedimos ali um profissional na área do futebol, na gestão de futebol. Pode ser o Petkovic, pode ser o José Boto, que seria o ideal, que é um cara super profissional. Acho que ele está no Olympiacos da Grécia. É um cara super profissional. É um cara que tem rodagem, é um cara que tem bagagem, é um cara que tem experiência. É um cara que entende. Poderia chamar, sim, até o Petkovic para dar até uma ajuda, sim, porque o Petkovic conhece o mercado sul-americano.
Se tivéssemos uma diretoria séria, profissional mesmo, os nossos atletas teriam que ter voltado no dia, deixa eu dar uma olhada aqui no caderno, no dia 29 de novembro, mais exato numa terça-feira. E aí, contando com, daria ali terça, quarta, quinta, sexta, mais tardar 5 de dezembro, na segunda-feira, os atletas já poderiam estar voltando, aí sim, voltando já realizados os seus exames médicos e tudo mais, aquilo que é de praxe, toda a temporada faz, né? Todo clube faz isso, né? Eles não se apresentam e começam a treinar igual um bando de louco. Eles entram ali nos exames médicos para ver taxa de teor de gordura, se engordou, como é que eles estão depois das férias ali. E aí que é passado todo um cronograma e eles fazem isso. Então, aproximadamente 5 dias ali, acredito ali que daria para fazer essa parte teórica, essa parte clínica deles, dos atletas, e a partir de 5 de dezembro eles pegariam duro para treinar mesmo. Juntos seremos uma nova voz, não só para ficar puxando o saco de dirigente, como eu vejo muitos youtubers fazendo aí, mas para que a gente venha bater de frente com eles, colocar eles na parede, colocar o dedo na cara deles e é pau dentro deles. Vamos lá para dentro deles. Aqui é Flamengo. É isso aí, nação.